Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Estamos aqui novamente. Eu peço que, se você chegou agora, que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda, e inscreva-se, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, vai agitar essa campainha e você vai ser avisado. E outra coisa, compartilhe, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Bom, vamos aqui às respostas. O Raimundo me perguntou qual a diferença entre as uvas Malbec, Cabernet e Merlot, quais são as suas características. Olha, aquela coisa que eu sempre sugiro, você deve ir experimentando para você mesmo ver o seu paladar. Mas eu, a grosso modo, posso lhe dizer que o Cabernet Sauvignon, entre essas uvas, é o mais estruturado, ele é muito intenso, muito toque de fruta vermelha escura, madura, é um vinho mais austero, encorpadão. O Malbec normalmente é um vinho muito sedutor, macio, com menos acidez, normalmente compotado, frutado, um vinho muito sedutor. A Merlot é um dos vinhos mais elegantes que existe, sedoso e macio, toques de cerejas maduras, muito sedutor, companhia ideal para um cordeiro assado, belíssimo vinho. Mas há tantos vinhos, Raimundo, vá provando, deguste, encontre o seu predileto. O André me pede para falar sobre sangria e, se possível, incluir a receita. André, se você for pesquisar, tem algumas coisas que são campeãs em receita. Sangria é uma delas. O que tem de receita de sangria é uma coisa impressionante. Mas a sangria, basicamente, nada mais é do que você picar algumas frutas e vinho e, eventualmente, uma água gasosa, ou o gelo. Alguns põem um Cointreau, uma dose de Cointreau junto, outros põem soda limonada para dar um toque adocicado, e aquelas frutas vão incorporando um pouquinho também do toque do vinho, e no final você come as frutas, é muito gostoso, e um hábito bastante comum em vários países. Na Espanha, por exemplo, aqui na América do Sul é comum também, inclusive fazem o branco, com vinho branco, que chama-se Clericot. É muito comum no Uruguai, na Argentina, o Clericot, que é feito com vinho branco. Mas normalmente é isso, você escolhe as frutas que você gosta. Normalmente se usa maçã, pêssego, morango. Então você põe as frutas que você gosta, põe uma dosezinha de um licor, um Cointreau, uma coisa assim. O vinho eu não gosto de diluir com água, seja ela gasosa ou não gasosa. Eu gosto de pôr gelo, porque ele já vai dar uma dissolvida naquilo lá. E você vai no verão, que a gente tem um verão tão forte aqui, é uma delícia isso, na praia, beira de piscina, no terraço, num dia quente, é uma delícia. E você, obviamente, faça com um vinho mais simples, não vá desperdiçar um vinho muito caro nisso, que é um pecado, né? O Marcelo me pede para falar um pouco mais sobre a classificação de Bordeaux, quais são os chateaus e se há outras classificações. Bom, Marcelo, como eu falei no vídeo anterior, né, essa classificação foi criada lá pelo Sindicato dos Corretores, a pedido do Napoleão III, por ocasião da Feira Internacional de Paris, em 1855. O que foi importante? O que é importante você saber disso? Esse Sindicato dos Corretores separou 87 chateaus e dividiu de primeiro a quinto. Tem uma lista, eu não vou ficar aqui recitando todos eles, mas se você puser vinhos da classificação de Bordeaux em 1855, tem alguns sites, algumas publicações que tem a lista de todos eles. São 87 chateaus. O que é interessante você saber é que no início todos eles são praticamente lá do Médoc, que eram os mais famosos na ocasião, ainda são muito famosos.
e só um que era fora do Medoc, que é de Graves. Mas você tem, por exemplo, inicialmente você tinha o Lafite, o Latour, o Margaux e o Aubryon. O Aubryon é que é de Graves. O Mouton Rothschild, na ocasião, não era. Isso é importante saber, porque o Mouton foi comprado pelos Rothschild, pelo Nathaniel Rothschild, em 1853. Quando foi feita a classificação, esse chateau, que anteriormente chamava-se Brame Mouton e mudou para Mouton Rothschild, ele não tinha tanto prestígio que depois passou a ter. E ele então ficou como deuxième cru, ou seja, a segunda categoria. O Nathaniel não gostou e começou a se empenhar em melhorar o vinho e queria mudar isso. Foi obstinado, mas mais obstinado foi seu filho, o Philippe de Rothschild, que assumiu os vinhedos em 1922 e foi obstinado nisso, até que ele consegue, fez várias cartas para o governo querendo mudar, e um dos méritos dessa classificação ser importante é que ela nunca se alterou, exceto em 1973, quando o governo do Georges Pompidou, por um decreto, elevou então o Mouton Rothschild a Premier Grand Cru Classé. Sensacional. Então são 5 Premier Grand Cru Classé, são 4 do Medoc, 1 de Graves, você está vendo aí. Depois você tem 14 chateaus que são os segundos, os deuxième cru, 14 troisième cru, 10 quatrième cru e 18 cinquième cru. Então, o que acontece? Você deve experimentar, os Premier Grand Cru ficaram muito famosos e muito caros, mas existem preciosidades. Se essa lista fosse revista hoje, feita alguma coisa às cegas, isso mudaria muito, porque na origem era o prestígio dessas marcas que foram classificadas. Hoje, obviamente, continua esse prestígio, não é demérito para nenhum deles, mas vinhos como o Cosses Tournelle, o Lynch Bages, Monrose, Kirouan, Palmer, está cheio de grandes chateaus que estão classificados abaixo do Premier e que poderiam hoje ser Premier, certamente. Bom, 100 anos depois, o pessoal de Saint-Émilion, margem direita, onde tem predominância dos Merlot, criou a classificação deles em 1955, classificação que é revista a cada 10 anos. Mas olha, para vocês verem o que é a tradição e não mexer numa coisa, nunca funcionou direito isso, tem sempre briga, gente que discute. Para você ter ideia, recentemente o Chateau Ozone e o Chateau Cheval Blanc, 2 que sempre foram ali no topo da lista de Saint-Émilion, eles se retiraram da classificação. Agora, fora disso, há as classificações das AOCs, né? A Borgonha é um exemplo, onde você tem os Grand Cru, os Premier Cru, os Village, os regionais. Mas nenhuma classificação foi tão notória quanto a classificação de Bordeaux. É um assunto muito extenso, Marcelo, que merece estudar e é coisa para se aprofundar, tá certo? Espero ter ajudado. O Miguel Ângelo me pergunta, ele fez várias perguntas. Ele disse que viu um vídeo de um médico dizendo que vinho de garrafão faz mal. Bobagem, mentira, isso não existe. Já tem inúmeros artigos e matérias com gente especializada comprovando que o vinho de mesa, o vinho de garrafão, faz tão bem à nossa saúde quanto os vinhos de vitis vinífera. Isso é uma bobagem. Pergunta qual a diferença entre o suco de uva e um vinho em termos dos benefícios para a saúde. Olha, a diferença é apenas de que todos têm os mesmos componentes, mas o fato da fermentação e do álcool, no caso do vinho, ele torna os benefícios superiores. Os benefícios que uma uva tem em suco, no vinho elas são superiores aos efeitos para a nossa saúde.
Isso não é o Didu que está dizendo, são estudos, isso está comprovado pela medicina. E pergunta também se existe alguma restrição ao consumo de um cálice por refeição de vinho no caso de diabéticos. Se diabéticos não devem tomar vinho. Olha, Miguel, o que eu posso te dizer é que a quantidade de açúcar de um vinho tinto é mínima e irrelevante para um diabético. E além disso, o vinho diminui a resistência das células à ação da insulina, fazendo com que o aproveitamento da glicose seja melhor. Então, você deve prestar atenção e deve falar com o seu médico, porque eu não sou médico. E o que eu estou falando eu ouvi de médicos. O Dr. Jairo Monson, já falei dele aqui, foi quem me deu essa informação. Agora, é importante que os diabéticos ou qualquer outro bebam com moderação e que consulte seu médico, porque cada organismo é um organismo e existem vários tipos de diabetes, tá certo? E lembrar sempre que a ingestão abusiva do álcool, ele retira qualquer benefício que ele possa ter. O álcool é bom para a nossa saúde, o álcool em forma de vinho é melhor ainda para a nossa saúde, mas o excesso pode acarretar problemas indesejados, tá certo? Consuma sempre uma taça por refeição e consulte seu médico. O Rogério, achei muito legal, o Rogério montou uma confraria, ficou entusiasmado com o nosso quinto e falou, resolvemos, foi um empurrão, montamos nossa confraria. Ele mandou 2 fotos só, estou pondo aí para vocês verem os vinhos que degustaram e o grupo aí feliz comemorando a vida. É isso mesmo, Rogério, faça mesmo isso e olha, aproveite isso para ser uma forma de estudo. Vocês devem repetir isso, fazer às cegas. O ideal é ter um tema e comprar vinhos na mesma faixa de preço daquele tema. Escolher um que estude um pouquinho sobre aquilo e comente com os outros. É assim que se cresce. Uma degustação às cegas entre amigos, bem organizada, é um dos grandes caminhos para você desenvolver a sua sensibilidade aromática e gustativa e aprender de forma prazerosa sobre vinho. Parabéns, Rogério. O Lúcio me pede para eu falar do Almaviva. Bom, o Almaviva, o que eu sei do Almaviva é que em 1997 a companhia Conte e Toro, na pessoa do Eduardo Giulizzati Tagli, que é a família que hoje é dona da Conte e Toro, e a baronesa Philippine de Rothschild, já falecida, naquela ocasião eles firmaram um acordo. Sei também uma curiosidade bacana, que pouca gente sabe, que o nome Almaviva, que parece uma coisa sul-americana, na verdade ela se baseia no Conde de Almaviva, que é o herói das bodas de Fígaro, do autor francês Beaumarchais. Foi inclusive transformado em ópera pelo grande Mozart, né? Então esse Beaumarchais criou essa figura nesse libreto, e inclusive a forma como está escrito Almaviva no rótulo, pouca gente sabe, é tirado do manuscrito original do Beaumarchais. Olha que interessante. Bom, outra coisa que é importante saber desse vinho é que ele está em Puente Alto. Puente Alto é o crème de la crème do terroir chileno para Cabernet Sauvignon. De lá vem também o Dom Melchor, que é também da Conte e Toro, e o vinhedo Chadwick, que hoje é talvez o vinho mais caro e mais renomado chileno, que é do antigo proprietário da área toda, que é a família Chadwick, né? O Eduardo Chadwick. Outra coisa importante é que a produção em parceria, essa produção tem a parceria e a participação dos enólogos da Rothschild, e são 60 hectares divididos com Cabernet Carmener, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. Ô Lúcio, o que eu sei desse vinho é isso, é um belíssimo vinho e lamentavelmente fica caro, as coisas que são boas e famosas acabam ficando caras.
O Guilherminho me pede para eu mostrar minha adega, então eu fiz um videozinho aqui, como eu mostrei para vocês outro dia, eu faço tudo sozinho aqui, eu fiz um vídeo, vou insertar aí para vocês, dá uma olhada. Bom, essa aqui que é a minha adega, ela tá toda empapelada, eu vou juntando as coisas e vou pondo aqui, ó, depois garrafas que eu tenho carinho, vira um candelabro ubriaco aí em cima, olha lá. E aqui tem um monte de coisa. Olha lá, ela cabe bastante coisa. Tem vinho para guardar, para ver como é que fica. Aqui, ó. Por exemplo, o Pedra Infinita aqui do Zucardi. Vamos ver como é que ele se comporta. Tem coisas especiais. Olha aqui, ó. Brincadeira isso aqui. Cuvée Winston Churchill, essa eu ganhei do Ciro Lila no meu aniversário. E coisas assim, tem umas preciosidades aqui, ó. Dom Melchior, muita coisa bacana aqui, viu? Cheio de vinho. Ó, Cheval des Andes. Que tal? Olha lá. Andes Plateau 700. Né? Os bordozinhos aqui para ver como é que ficam. Um monte de coisa, olha lá. Uma tetiche biodinâmica, e assim vai. Tem coisa para eu provar, eu guardo umas com a cartinha de quem mandou. Olha aqui um milesime, olha que espetáculo. Milesime 2017, grande vinho. E assim, várias coisas. Aqui embaixo estão mais aqui são os Natureba. Tem vinho pra caramba, viu? Então é isso, gente. Você já conheceu minha adega. Tá certo? Aqui, o Didu de Reizinho lá na cave do Louvre. Não é legal? Bacana, né, gente? Eu tenho essa adega, na verdade, porque ela é resquício de um antigo bar de vinhos que eu tive no século passado, que infelizmente foi feito antes do tempo, então não deu certo. Mas eu fiquei com a adega para mim, empapelei ela toda e ela está aí funcionando muito bem há mais de 20 anos, sem problema algum. O Eduardo me pergunta sobre o Malbec argentino, se ele é um projeto da Laura. Sim, ele é um projeto da Laura. Inicialmente eram os vinhedos Nicásia, de La Consulta, e Adriana, de Gualtalari. E ambos são no Vale de Uco, né? Depois de 2005, ele passou a ser Nicásia, vinhedos Nicásia e Angélica, com as vinhas de 1930, lá de Lulunta, em Maipu. O rótulo é maravilhoso, é um rótulo dos rótulos mais bonitos que eu conheço, feito pelo artista Rick Schaffer, e ele homenageia várias mulheres, né? Começa com a Eleonor de Aquitânia, depois passa pela Ana Moceta, que é a mulher do Nicola, o avô da Laura, depois a outra mulher representa a Filoxera, e por último a Adriana, a irmã da Laura. O gatinho tá miando aqui. Que foi? Vem cá, eu abro para você. Quer vir para cá? Vai lá. Aqui em casa é assim, cachorro late, o gato interrompe a gravação. Hein, Ju? O Félix me pergunta se eu conheço os vinhos caro. Não é se eu conheço vinho caro, é o vinho caro. Conheço sim. O caro é a junção de K, de Catena, e Ro de Rothschild, né? Caro. É um vinho de 1999, os Domaines Barão de Rothschild, o Rothschild do Lafite e a família Catena. Eles fizeram esse vinho, que é um vinhaço, que tem 30% de Malbec e 70% de Cabernet Sauvignon.
e usa a expertise das duas famílias tradicionais no mundo do vinho, muito competentes. O primeiro foi lançado em 2000. Em 2003, eles lançaram essa associação Caro, lançaram também o Amancaia, que é o inverso desse assemblage. Tem 70% de Malbec e 30% de Cabernet Sauvignon. Depois lançaram o Petit Caro, que é 65% de Malbec, 32% de Cabernet Sauvignon e 3% de Cabernet Franc. E ainda o Aruma, que é 100% Malbec. Olha, é um vinhaço, vale provar uma vez na vida. E esses vinhos mais caros, o que eu sugiro? Reúna 2, 3 amigos, 4 amigos. 4 amigos tá bom para conhecer uma garrafa. E cada um toma um pouquinho, não fica caro para ninguém, tá certo? Com o perdão do trocadilho caro, né? O Rogério me pergunta sobre vinho chipado. Ele fala, Didu, vinho chipado não é um pouco roubar no jogo? Bom, o Rogério, eu não acho que é bem roubar no jogo. Roubar no jogo, na verdade, é não mencionar isso no rótulo, né? Não informar para nós, consumidores. Porque uma coisa é vinho que passa pela madeira, outra coisa é madeira que passa pelo vinho. E o vinho chipado, para quem não conhece, é uma maneira de você adicionar sabor que a madeira acaba aportando num vinho que fica estagiado para afinamento nela, através de sachês. Eles põem uns sachês que chama-se oak chip, por isso que é chipado. Oak chip é lascas de madeira de diversos aromas, como hoje usam em churrasco isso, né? Põe dentro do tonel de vinho e eles injetam microoxigenação, põe um tubinho que vai soltando oxigênio a cada tanto tempo, um pouquinho de oxigenação, e isso apressa a flavorização desse vinho. Eu não vejo nada de errado em fazer essas coisas. Eu acho que o mercado do vinho está sempre atendendo o gosto do consumidor, né? Como falou de seu Viana Júnior há pouco tempo, o vinho que nós estamos bebendo é apenas um reflexo do gosto atual do consumidor, porque o produtor, a maioria dos produtores, o grande mercado de vinho, vai atrás do que o consumidor está querendo. Por isso que agora todo mundo quer fazer vinho natural, vinho biodinâmico. Não é tão simples, mas é o que o consumidor está buscando. Então, eu não vejo nada de errado nisso. O que eu vejo de errado, porque isso não faz mal para a nossa saúde, o que eu vejo de errado é não informar, porque uma barrica, para você ter ideia, uma barrica de carvalho francês nova chega a custar 1.000 euros. Caramba, 1.000 euros para produzir 300 garrafas de vinho. É bastante dinheiro que vai estar numa garrafa só por conta da barrica. Então, se você tem se o que o consumidor acaba sentindo nisso é um determinado aroma, um determinado paladar, e você consegue colocar isso dessa forma meio artificial, que é você colocar os oak chips e injetar o oxigênio para o vinho adquirir isso não faz mal para a nossa saúde, mas faz mal para a nossa inteligência. O produtor deveria informar isso. Agora existe um projeto na comunidade europeia que deve entrar, já foi aprovado e deve entrar em obrigação, em prática daqui 2 anos. Todo o vinho vai ter que trazer no contrarótulo um QR Code, que você ali vai saber tudo que houve de interferência nesse vinho. Todos os produtos que foram adicionados, tem que ter toda a informação lá. Isso vai ser muito bom. Os vinhos biodinâmicos não vão precisar pôr nada e os vinhos industrializados vão ter uma lista imensa para a gente ler. O José me pergunta qual é o nome da bebida que vem escrito no rótulo filtrado doce. Olha, José, o filtrado doce é, pela legislação, uma bebida gaseificada artificialmente.
baixa graduação alcoólica, tem que ter menos de 5% de álcool, e normalmente é o resultado de uma mistura de vinho de mesa ou vinho comum com suco de uva, e depois adicionado o gás carbônico. O problema do filtrado doce é porque ele é comercializado com uma apresentação muito parecida com a dos espumantes, a garrafa, a rolha. Muitas são de plástico, mas tem também com rolha de cortiça, e geralmente ele confunde o consumidor, né? Leva o consumidor a um engano. Isso é que é o filtrado doce. O Wagner me pergunta qual a diferença tecnicamente falando entre uva de mesa e vitis vinífera. Olha, elas são diferentes em várias coisas. A uva de mesa é uma uva muito prazerosa para o consumo in natura. Não que as viníferas não sejam, mas as viníferas só quando estão muito maduras é que são gostosas. E a sua casca é muito difícil da gente mastigar e engolir como a gente faz com a uva de mesa. A outra diferença é que os sabores e aromas das uvas de mesa, quando se transformam em vinho, tem aquele foxado que eles chamam, que é um nariz um pouco de uva mesmo, de suco de uva, aquele, quando você fala, cheirinho de uva, normalmente é dos vinhos de mesa, e um pouco terroso também. Agora, a principal diferença é que eles não costumam produzir álcool muito alto, por isso muitos produtores adicionam açúcar na fermentação para aumentar o nível de álcool, coisa que as vitiviníferas produzem naturalmente. E não são vinhos para guarda, Wagner. Os vinhos de mesa são vinhos para tomar jovens. Normalmente você compra o vinho no ano que foi feito, toma naqueles 6 meses. Não é um vinho que você compra para guardar para daqui 5 anos, 10 anos, tá certo? Ele não tem estrutura para isso. Porém, volto a lembrar, os benefícios à saúde dos dois vinhos são idênticos, viu? O Rafael me pergunta a diferença entre Rosso de Montalcino e Chianti Reserva. Bom, o Rosso de Montalcino, o nome já diz, é em Montalcino, e a uva é a Sangiovese Grosso, que é um tipo de uva Sangiovese, a Sangiovese Grosso. Ela é menorzinha com a casca mais grossa. O Rosso de Montalcino, Rafael, foi criado pelo pessoal lá de Montalcino, que faz o Brunello, para ter uma maneira de ter um vinho mais novo e fazer dinheiro antes, porque os Brunello precisam de 5 anos para ir para o mercado. Então muita gente sentia falta de um vinho mais novo para fazer dinheiro. Então resolveram criar uma categoria, que é o Rosso de Montalcino, que fica apenas 1 ano de afinamento até ir para o mercado. E normalmente são de vinhedos mais jovens, vinhedos que não estão nas melhores colinas, nas melhores regiões de Montalcino. O Chianti Reserva, ele tem um tempo mínimo de amadurecimento de 2 anos antes de sair ao mercado. E é feito com a uva Sangiovese, a tradicional uva da Toscana, da Itália. O Cadu me pergunta, pede para eu indicar vinhos mais caros, ele vê sempre eu indicando coisa de 50 pau, vinho mais barato, e ele falou, mas indica alguns vinhos mais caros, mas que sejam possíveis, não aqueles muito caros, mas que sejam possíveis, para a gente presentear no fim do ano, para fazer um excesso com o 13º, para comemorar no Natal, essa coisa toda. Olha, Cadu, a dica que eu dou é o seguinte, é tanto vinho, mas tanto vinho que nem cabe fazer uma lista. Eu seria injusto com vários. O que eu sugiro a você é procurar, em primeiro lugar, procurar importadores sérios, né? Esqueça os negócios da China, nós estamos cheios de contrabando e de falsificação no mercado, é uma vergonha. Como eu digo sempre, o negócio da China é só na China, não tem segredo, e o importador, ele não é um ladrão, ele está pagando as coisas que precisam ser pagas. São 17 itens de custos e tributos entre um vinho comprado lá fora até chegar no estoque do importador. Depois ainda tem mais impostos na hora de comercializar.
Então, procure primeiro importadores sérios e depois procure por produtor e vá nos vinhos, nos segundos ou terceiros vinhos desses produtores, porque há coisas belíssimas. Mesmo os Grand Cru de Bordeaux, se você for no vinho de segunda linha dele, não quer dizer que não seja um vinho bom, é um vinho ótimo, normalmente com proporções diferentes da receita tradicional da casa, normalmente de uma outra região ali perto que ele tem vinhedo. São sempre vinhos extraordinários e que você vai pagar menos de R$ 1.000 por vinhos extraordinários. Então, cabe um pouco a pesquisa nesse sentido, tá certo, Cadu? Você vai achar coisas ótimas. Isso não só na França, não. Também na Espanha, na Itália, em Portugal, isso vale para todo lugar. Por fim, o Marcelo me pede para eu dar os top 10 laranja, de vinho laranja. Para quem não sabe, vinho laranja são aqueles vinhos de uvas brancas que são fermentadas como tinto, que você deixa as cascas em contato com o mosto. Isso dá um vinho estruturado, aporta taninos, aporta um monte de complexidade que as cascas das uvas têm, e o aspecto de coloração dele fica meio alaranjado. O cara que ressuscitou esse vinho, porque o vinho laranja é um vinho que sempre fez parte da humanidade. No passado o vinho era feito assim, o branco, o tinto, era tudo fermentado, a maioria das vezes misturado, e quem tinha só uva branca fazia exatamente assim, o vinho era laranja, mas não se chamava assim, se chamava vinho. E quem ressuscitou isso foi o Josko Gravner, lá no Collio Goriziano, no Friuli Venezia Giulia, lá no nordeste da Itália. O Gravner é um show de pessoa e fazia um Chardonnay que era maravilhoso, super estrelado, era o rei do Gambero Rosso, e o vinho dele era tecnológico. Um dia deu uns 5 minutos nele, foi viajar o mundo todo para ver as produções de vinho e tal, e foi na Califórnia, viu aquela indústria toda, falou, não, isso aqui é o que eu não quero fazer. E foi para o outro extremo, foi para a Geórgia para pesquisar a origem do vinho, como é que era feito. E lá se fascinou com as ânforas, que também hoje estão em moda, os vinhos de ânfora ou de talha, como chamam lá em Portugal, no Alentejo, isso está numa moda danada agora também. E ele se livrou de tudo que tinha, foi bem maluco, acharam que ele estava realmente maluco, e ele então começou a plantar a uva típica da região, que é a Ribolla Gialla, e fazer em ânforas, trouxe ânforas lá da Geórgia. Bom, em poucos anos o Gravner já estava de novo com as suas estrelas lá no Gambero Rosso, fazendo o maior sucesso, e ele é considerado hoje o pai do vinho laranja, que na verdade é o pai de quem ressuscitou o vinho laranja. E ele não gosta que chame o vinho dele de laranja, porque ele acha que o vinho dele é âmbar. Bom, esse é um deles, custa 1.260 paus lá na Decanter. É um vinhaço, merece tomar uma vez na vida. Outro que estão nos meus top 10 é o Era dos Ventos Peverella, do Luiz Henrique Zanina. Peverella é uma uva que os italianos trouxeram para cá no passado. Muito interessante, ele faz um laranja maravilhoso e que hoje também está custando caro, custa R$ 369 lá no site Sonoma. Gosto demais também do Marco Fon. Marco Fon é um esloveno que usa a uva Vitovska. A Vitovska é um cruzamento que aconteceu espontâneo da Malvasia Bianca Lunga com a Prosecco. Olha que interessante. Você encontra na Decanter por R$ 486,70. Gosto demais também do Riesling Itálico da Lisette Vicari, do Domínio Vicari, custa R$ 142 no Sanabria Vinhos Nacionais, Sanabria Vinhos Nacionais. E esse é um vinho que, para você ter ideia, o meu filho serviu para o Gravner num jantar, e o Gravner arregalou os olhos e falou que não imaginava que existisse um vinho assim feito no Brasil. Imagina, a Lisette, que tinha o Gravner como um dos seus ídolos, foi elogiada por ele, né? Nada mais para ter mais orgulho. Gosto demais também do esloveno Movia.
O Movia Extogradic, da uva Sauvignonasse, friulano. É maravilhoso, eu não tenho achado mais esse vinho, mas tá entre os top 10, certamente. Também o Tinarra Moscatel de Alexandria, 2020, da Estação Yumbel, é lá da Domínio Cassis, um moscatel de Alexandria sensacional, você encontra por R$ 157 na Vino Mundi. Incluo também o Maeve Vinho Naranja, Maeve Blanco Moscatel de grano menudo espanhol da Catalunha, sensacional, R$ 272 na Meta.cosi. Um que eu já cansei de indicar aqui, um produtor de mão cheia, obstinado, biodinâmico, que estou falando do Mattias Michelini, eles falam Michelini, o Mattias Michelini, estou falando do La Via Revolucionária Brutal, que é um torrontés espetacular. É um vinho que está esgotado lá, quem importa é a Vinho Mix, estava vendendo por R$ 186, está esgotado, mas fica de olho que já já ele aparece, tem que provar. Gosto também do Muscat, o Muscat La Menade Orange, custa R$ 295 na Delacroix e é da Sylvie Spillman. Sylvie Spillman é uma mulher maravilhosa ali na Alsácia, e ela é mulher do Jean-Claude Rateau, da Bourgogne, que também chega pela Delacroix. Aliás, é legal comprar uma garrafa de cada um do casal para ver o que eles fazem. Esse Muscat La Menade Orange é espetacular. Também eu indicaria o Rami GP 2019, da Hacienda Agrícola Cos. Impressionante, 50% grecânico e 50% insólia. É um biodinâmico que chega pela Wines for You com 11,5 de álcool, gente, um espetáculo. É outro vinho que está em falta, mas que vale você acompanhar o site da Wines for You, que tem coisas fenomenais, inclusive, tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para vocês era isso. Espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe seu like, isso aí nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ativa aí essa campainhazinha, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado. E olha, compartilhe, né? Vamos compartilhar com os amigos, me ajude a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. E não se esqueça, é uma taça por refeição, faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para a sua mente. Saúde!